Nós estamos a poucos dias da abertura da segunda janela de transferências do ano. A primeira janela desse meio de ano vai ser uma janela bem curtinha. Ela é voltada ali para os clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes agora, nesse mês de junho e julho, e depois vem a janela maior em julho. O Flamengo já prepara algumas mudanças nessa primeira janela. Fala-se muito sobre 3 contratações. O Felipe Luiz também falou na entrevista coletiva pós-vitória contra o Deportivo Táchira sobre o número ideal de jogadores que ele pretende trabalhar, 25. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero abordar todos esses assuntos. Reformulação do elenco, gestão do elenco, número de atletas, como é que está o elenco atual, quais vão ser as mudanças, o que o Flamengo vai fazer, o que eu faria. Então, vou fazer um apanhadão geral aí sobre essa questão do elenco do Flamengo para o segundo semestre, para a sequência da temporada. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo de hoje, eu quero pedir para você deixar o like. Não se esquece do like não, que é muito importante. E também peço que você se inscreva no canal. O seu like ajuda a engajar esse conteúdo aqui. A cada like que você deixa, o YouTube entrega esse conteúdo para pelo menos 3 pessoas, de 3 a 10 pessoas. E se você se inscreve, o YouTube também entende que o canal está crescendo, está ganhando relevância aqui na plataforma. Portanto, se inscreva. Estamos quase chegando aos 30 mil inscritos. Ajude esse canal a crescer fazendo a sua inscrição. Também quero te deixar uma dica aqui muito legal, que é o curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. Curso muito bacana que você vai conhecer os sistemas táticos, as suas principais vantagens, as vantagens de cada um desses sistemas que permeiam o futebol moderno e também as vulnerabilidades de cada um deles. Com o cupom Falando20, você tem 20% de desconto na hora de adquirir o seu curso Sistemas Táticos. Para adquirir o seu curso, você vai entrar aqui na descrição desse vídeo ou então no comentário fixado, tem o link, clica ali, segue o passo a passo. E não se esquece de colocar o cupom Falando20 para ter desconto. Fechado? Bom, gente, vamos então falar um pouquinho sobre essa questão da gestão do elenco, o que o Flamengo vai fazer, qual é o número ideal de atletas. Eu preparei aqui um material para vocês e vou compartilhar agora para a gente poder levantar esse debate. Gente, atualmente o Flamengo tem 26 jogadores no elenco e aqui eu estou incluindo os 3 goleiros e estou excluindo aqueles que nunca entram em campo ou que não entram em campo há muito tempo. Mesmo alguns que têm pouca minutagem, como por exemplo o Matheus Gonçalves estão entrando, e o Wallace Ian, que agora está tendo um pouquinho mais de minutagem, mas eu estou tirando, por exemplo, o Cleiton, que há muito tempo não entra em campo, que tem uma minutagem baixíssima, tirando ali aquele recorte de Campeonato Carioca. Então, hoje, dos jogadores que minimamente entram em campo, que são minimamente utilizados, a gente está falando de 26 no total, tá? Então a gente está vendo aí Rossi, Matheus Cunha, o Diogo Alves, Varela, Wesley, Léo Ortiz, João Vitor, o Léo Pereira, o Danilo, que é um jogador que está sendo pouco aproveitado na minha visão, tem o Alexandre, tem o Ayrton Lucas, tem o De La Cruz, tem o Everton Araújo, tem o Pulgar, tem o Alan. Lá na ponta esquerda tem 3 jogadores, Michael, Cebolinha e o Wallace Ian. Estou considerando o Wallace Ian um jogador de beirada de lado esquerdo, mas ele também pode jogar por dentro. No comando do ataque tem Pedro, Bruno Henrique e Juninho. O Bruno Henrique também pode atuar pelo lado, eu estou colocando ele aqui como centroavante. Você tem o Arrascaeta sozinho ali como esse meio ofensivo de corredor central, esse cara que joga por trás do camisa 9. E a ponta direita é a posição mais farta do elenco. Você tem Gerson Luiz Araújo Plata e Matheus Gonçalves, embora o Matheus Gonçalves a gente saiba que tem uma minutagem muito baixa. Hoje, o recorte de hoje, estou gravando esse vídeo 29 de maio, quinta-feira à noite. Você vai assistir esse vídeo dia 30 de maio, de manhã, sexta-feira. Então, o recorte atual é o seguinte: esses 26 aí são os caras que minimamente entram em campo, mas hoje tem 23 jogadores disponíveis para o Felipe, porque De La Cruz, Pulgar e Plata estão lesionados. Pode ser que o Pulgar já volte no domingo contra o Fortaleza, mas hoje tem 23 jogadores. E, gente, esse é o normal, esse é o padrão. Tem sempre 2 ou 3 lesionados, em qualquer clube. Às vezes mais, mas normalmente você tem pelo menos 2 ou 3 lesionados. Então, se o plantel tem 26 jogadores, você vai ter sempre 23 ali disponíveis, no máximo 24. É muito raro que você esteja com todo mundo disponível. DM zerado é coisa rara. Então, você não pode pensar que você tem o elenco todo à sua disposição. Você tem que pensar que você vai ter sempre 2 ou 3 peças, pelo menos, que vão estar lesionadas. Isso é o normal, gente, tá? Se a gente for olhar para os jogadores que o Felipe não confia, eu ainda vou tirar mais 3 jogadores que o Felipe quase não usa, tá? Eu tô falando, obviamente, do Juninho, do Matheus Gonçalves e do João Vitor. Não é que ele não confia no João Vitor, né? Mas é um garoto, então ele quase não usa pela idade. O Juninho, a gente tá cada vez mais entendendo que ele não confia, que ele não conta com o Juninho. E o Matheus Gonçalves, muito parecido, né? Deve, inclusive, deixar o clube na próxima janela. Bom, vamos olhar agora aqui para o cenário ideal, para o copo meio cheio, para o elenco
todo saudável, todo mundo disponível, e também já incluindo o Vinha, o lateral esquerdo, que está se recuperando, que está voltando aí, que vai integrar o elenco muito em breve, e também já pensando no Jorginho. Então o Flamengo teria 28 jogadores. Esse, para mim, é o número ideal, tá? 28 jogadores é o número mínimo. Acho que mais do que isso começa a inchar um pouco demais. E já acho que 25 é pouco. Mas enfim, o Felipe tem uma visão, eu tenho outra e tá tudo certo. Segue o baile. Então, no mundo ideal, 28 jogadores. Só que a gente sabe que o Flamengo não vai manter esse plantel aí. O Flamengo não vai manter esse elenco aí. Por quê? Porque os jogadores vão começar a sair, talvez até alguns deles já nessa primeira janela de junho. Já a partir da semana que vem. Então, quais são os jogadores que eu imagino que possam sair? Matheus Gonçalves, Wesley, Everton Araújo, Michael e Cebolinha. A gente imagina que o Wesley só vai sair depois da Copa do Mundo de Clubes. Pode ser que nenhum desses jogadores saia já agora em junho, nessa primeira janela curtinha, mas a tendência é que em julho eles saiam. De repente, entre Michael e Cebolinha, fica um dos dois. O Felipe gosta muito do Michael, mas ele tem propostas, então é uma questão de tentar achar um caminho ali. A gente sabe que o Felipe gosta do Michael, mas eu imagino que o Flamengo perderia esses 5 jogadores. E se não forem exatamente esses 5, eu imagino que o Flamengo vai perder ali 5 jogadores. E aí, para poder voltar até 28, o número que eu considero ideal, teria que contratar, obviamente. Contratar 5 jogadores. E aí, na hora de contratar, também tem que equilibrar um pouquinho esse elenco. Porque o Flamengo tem 4 jogadores na ponta direita e só tem um meia central ofensivo, que é o Arrascaeta. Então, tem que fazer alguns ajustes. Então, como é que eu faria? Eu faria da seguinte forma. Eu contrataria um zagueiro para o Flamengo não precisar, de repente, ter que usar o João Vitor num jogo grande. Vai que 2 zagueiros desses 3 aí mais cascudos que o Flamengo tem se machucam. O Felipe ia ter que usar o João Vitor, que é um garoto, embora seja talentoso, é um garoto de 18 anos, numa partida grande de Brasileirão, ou de Copa do Brasil, ou de Libertadores, tanto faz. E poderia ser um problema. Então, eu contrataria o zagueiro um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais cascudo, não precisa ser um cara do nível desses 3 aí, que joga num nível muito alto, mas um cara que possa dar conta do recado e que, eventualmente, por ser um pouquinho mais experiente, possa jogar num jogo um pouquinho maior, num jogo, né, que seja decisivo. Então, acho que faz sentido trazer um zagueiro. Tem que trazer, obviamente, caso o Wesley de fato saia, uma reposição para o Wesley, e aí eu traria um jogador para jogar ali no corredor central, um meio ofensivo, para jogar por trás do 9, e também 2 pontas. E aí, o Flamengo fala muito sobre pontas de força, talvez o Flamengo traga um de força e um mais construtor, um mais meia. Então o Flamengo teria mais meias, alguns deles podem jogar do lado do campo também, assim como faz o Gerson do lado direito, que é um meia que joga ali um pouco mais aberto. Então teria que ter um ponta também com as características de meia que possa fazer um ponta construtor, o cara que vai jogar aberto, que vai marcar pelo lado, que vai fazer uma função ali de ponta entre algumas aspas, mas que vai ser mais meia. Então acho que tem que ter um ponta de força, talvez 2 pontos de força e um meia que possa jogar tanto centralizado na função do Arrascaeta, como também jogar aberto, possa jogar junto com a Arrascaeta, que o Flamengo possa ter, por exemplo, um ponta mais construtor do lado esquerdo, jogando junto com a Arrascaeta, e o Luiz Araújo, um ponta de mais força ou prata pelo lado direito. O Flamengo inverteria um pouquinho o eixo que a gente vê atualmente com o ponta mais construtor pelo lado direito, que é o Gerson, e o ponta mais de força pelo lado esquerdo. Então seria uma inversão desse eixo. Agora, o grande ponto para mim é contratar jogadores de qualidade, jogadores que se encaixem no modelo. A gente vai ver pela primeira vez agora, de fato, o trabalho do Boto e o quanto o Boto e o Felipe estão alinhados. Como é que eles vão atuar no mercado para trazer jogadores que, de fato, atendam a demanda do clube, que se encaixem no modelo e que o Felipe não tenha medo de usar. A gente viu o Flamengo contratar, por exemplo, o Juninho, jogador que o Felipe não confia. E viu também o Flamengo contratar o Danilo, jogador que eu sei que o Felipe confia, mas está usando pouco. O Felipe precisa também usar mais o elenco. Precisa contratar jogadores e que ele confie para que ele possa usar mais o elenco. O Felipe tem usado muito pouco, tem rodado muito pouco o elenco, porque ele não confia em alguns jogadores. Então, vai se desfazer de jogadores que ele não confia para poder trazer jogadores que ele pode confiar para poder rodar mais o elenco. Essa é a grande chave. Esse é o grande pulo do gato. Precisa contratar jogadores que vão entrar e vão jogar. Não necessariamente titulares, na minha visão. Então, por exemplo, esse zagueiro, que eu acho que tem que vir, não precisa ser titular. O Flamengo tem zagueiros muito qualificados. O lateral direito, que vai chegar para repor a possível ausência do Wesley, não necessariamente precisa ser um titular absoluto. Ele pode disputar a posição com o Varela. O Varela está muito bem. O meia, que vai jogar ali por dentro, o meio ofensivo que vai jogar ali por trás do 9, o camisa 10 ali na função, não precisa ser necessariamente um titular, porque o Flamengo tem o Arrascaeta, que tem jogado muito bem. Então, ele vai chegar ali para ser um cara que o Felipe confia. Na ponta esquerda, talvez seja importante, talvez seja interessante ter um cara que chegue para jogar, porque a gente sabe que ali a situação está um pouquinho mais difícil. Então, tem que contratar com muito critério. Eu acredito sim que o Flamengo vai fazer isso, mas a gente vai ficar observando de muito perto, porque é muito importante nessa janela
que o Flamengo traga jogadores e que o Felipe possa usar esses jogadores, porque o que a gente vê no momento é que, em tese, tem 26, 25, 26 jogadores, mas que na prática o Felipe não usa todos eles. Alguns ele não confia e não está utilizando. Então o elenco na prática fica menor do que na verdade é. Então é muito importante que o clube contrate de forma muito criteriosa, trazendo jogadores que vão ser utilizados, que o Felipe vai colocar em campo e que, obviamente, né, a gente espera que atendam a demanda e que deem conta do recado. O que é que vocês acham sobre essa reformulação? O que é que vocês acham sobre a quantidade ideal de jogadores no elenco? E sobre os reforços que o Flamengo pode trazer para o segundo semestre? Quero ler vocês aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e eu fui.